e senhores, o arquivo 7 apresenta a temática bíblica, a evidência que prova a assinatura de Deus. O capítulo de hoje, a estrutura da Bíblia planejada na eternidade. O primeiro versículo da Bíblia contém uma estrutura matemática impressionante. Mais de 300 padrões já foram encontrados em uma frase de apenas 7 palavras e 28 letras. E temos constatado nesta série de vídeo que a mesma estrutura, com os mesmos números-chave, nós encontramos na estrutura da Bíblia, em sua divisão em capítulos e livros. Isso prova não somente a inspiração sobrenatural da Bíblia, como que até a coleção, a seleção dos livros, a posição deles, a divisão dos capítulos, tudo foi divinamente inspirado. Hoje veremos mais uma experiência ou mais uma simetria impressionante. Essa simetria ela vai usar alguns elementos de uma simetria já apresentada recentemente. Lembra daquela parte onde eu me perguntei quantos números entre 1 e 7.677.677 existem, formados apenas por dígito 3 e 7 zeros? Pois é. Vamos usar aquela mesma tabela com algumas alterações. Eu elaborei uma tabela com 7.777.777 linhas. Na primeira coluna, os números de ordem dos números de 1 até os 7 milhões. Na segunda coluna, os capítulos da Bíblia a partir de Gênesis 1. Na terceira coluna, os livros da Bíblia, os 66. Gênesis, Êxodo e assim por diante. E na quarta coluna, preste bem atenção nesta coluna amarela, nós colocamos os 28 valores da primeira frase da Bíblia, na ordem, repetindo até fechar a tabela. Então, você já sabe como é que nós vamos fazer. Vamos em frente. Primeira seleção, todos os números entre 1 e 7.777.677, que contenham somente os algarismos 3 ou 7 e 3 ao mesmo tempo, e o zero, evidentemente. Bem, aqui nós temos um exemplo da primeira página da tabela que nós colocamos, só que, é claro, é impossível colocar toda a tabela aqui. Teria de ser mais de 100 páginas. Então, não é necessário. Você está vendo a primeira tabela, nós selecionamos aí. Abaixo de 377, nós temos 3, 7, 30, 33 e assim por diante. Todos os números de ordem que só possuem o dígito 3, 7 e o 0. E no total nós encontramos 2.186 números que preenchem essas propriedades. Está aí esses requisitos. Está aí a lista. Repito, entre 1 e 7.777.777 só existem 2.186 números, formados por dígito 3, 7 e zeros. É uma seleção feita pelo computador, portanto não existe erro. Se fosse feita manualmente, com certeza teria erros. Mas o computador não cochila. Tá aqui, nós encontramos 2.186 números. Próxima seleção. Desses 2.186 números, vamos selecionar somente aqueles que coincidam com o capítulo bíblico 3 ou 7. Reduziu para 176 opções. Só temos 176 opções de números entre 1 e 7.777.777 que possuem dígitos 3 e 7 e 0 e coincidem com o capítulo bíblico 3 e 7. Bem, está aqui o resultado da seleção, somente 176 números, ninguém pode contestar isso. É um fato matemático. Terceira seleção. Lembra que tem a terceira coluna com os livros da Bíblia, de 1 até a Gênesis e Apocalipse? Nós sabemos que dos 66 livros da Bíblia, somente 7 possuem total de 3 capítulos e 1 possui 7 capítulos.
Vamos selecionar agora na tabela só esses 8 livros, os que possuem total de 7 capítulos, de 3 capítulos e de 7 capítulos. E aí, no final, nós só temos 9 alinhamentos das 7.777.777 linhas, só restaram 9, onde na coluna 1 o número só tem dígito 3 e 7, na coluna 2 os capítulos bíblicos só tem 3 e 7, e na coluna 3 os livros da Bíblia que só possuem 3 ou 7 capítulos. O que vamos fazer agora? Tem a coluna 4, e qual é o papel da coluna 4? Que são os valores retirados da primeira frase da Bíblia, Gênesis 1 e 1. Bom, vamos selecionar esses valores dessa coluna 4. E vamos calcular. É uma conta fácil. Some aí 200 mais 1 mais 10 mais 40 mais 400 mais 40 mais 5 mais 1 mais 40. E, meus amigos, a soma total dos valores de Gênesis 1 e 1 é equivalente às linhas entre 1 e 777 e 7.777.777, que possui somente dígito 3 e 7 e assim por diante, você já sabe. E o valor total é, por incrível que pareça, um número formado só por dígito 3 e 7, 737. E aquela nossa velha pergunta, como é que isto foi possível, meus amigos? E esta simetria ela tem um significado muito forte, porque dá a entender que quem inspirou Gênesis 1 e 1 sabia quantos livros a Bíblia teria, quantos capítulos, qual a ordem deles. Embora isso só fosse ser realizado mais de 2.700 anos depois que o Gênesis foi escrito. Quem é que teria essa capacidade? Somente um ser onisciente, onipresente, onipotente, presciente, que conhece o futuro? Não tem outra conclusão satisfatória. Como explicar isso racionalmente? Temos aqui o fato de que a Bíblia, a estrutura da Bíblia e o código de Gênesis estão conectados. Isto é matemática bíblica, meus amigos, que prova tanto a inspiração da Bíblia, inspiração divina, como também a plenitude da Bíblia, ou que a Bíblia que nós temos hoje com 66 livros e 1.189 capítulos foi divinamente inspirada. Humanamente falando, ninguém é capaz de calcular o número das estrelas. A Bíblia diz, não se pode contar o exército dos céus. Mas, divinamente falando, Deus pode. Deus conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome, porque Ele é o maior matemático do universo. Até o próximo capítulo, se Deus quiser.